Os extremistas estão mandando e os vigaristas se revelando. Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião, a minha. Que o Senhor nos abençoe nessa edição número 4 do dia 23 de fevereiro de 2023. E já que a gente começou cantando uma musiquinha para falar dos extremistas, saiba que os extremistas já estão trabalhando incessantemente lá em Paris. Estão trabalhando em Paris, pessoal, num fórum da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Então, quando se juntam esses três motes na mão da ONU, a gente já sabe o que vem por aí, né? Repressão, censura, e a sua opinião não é mais importante. A opinião da gente é a que prevalece. É mais ou menos isso que está acontecendo. O governo atual do sindicalista de elite já está providenciando os seus tentáculos ali para calar o povo brasileiro. Ele sabe que as redes sociais tiveram extrema influência para eleger Jair Bolsonaro em 2018 e eles se prepararam bem para não permitir que isso acontecesse em 2022. E aí agora eles vão fechar com um lacre, né, que não deve ser de ouro. O ouro eles levam para casa, mas eles vão botar um lacre aí e provavelmente muito em breve a gente aqui não vai ter nem notícia e nem opinião para dar, né? Primeiro passo é a criação da comissão, né, que vai combater o discurso de ódio e os extremistas na rede social. Olha só. Manuela Dávila é a presidente desse conselho, né, que vai decidir, vai definir as diretrizes de como vamos censurar os brasileiros, principalmente aqueles que são formadores de opinião e que têm canais no YouTube. Provavelmente eles só vão deixar aqueles canais que fazem humor, né? E humor sem comprometimento, né? Enfim, porque o humor para alguns é uma coisa libertadora, porque ele foi criado exatamente para ridicularizar os poderosos, mas esse pessoal certamente também terá problemas. Bom, Manuela, claro, ganhou o seu carguinho porque a carreta furacão não para, precisa sempre criar mais um vagãozinho. E quem vai entrar no vagãozinho com ela é o tal do Felipe Neto. Pai e mãe já sabem quem é essa figura, né? É bom que esse pessoal que deixa os filhos nas mãos da internet, né, fique atento a determinadas figuras da internet. Então esse pessoal está ditando regrinhas para combater o discurso de ódio, o extremismo e as fake news. Do lado de lá, eles vão poder tudo. O mais surpreendente, pessoal, é o que saiu na coluna do Cláudio Humberto, um jornalista que eu admiro muito, porque ele dá notícias, às vezes, muito exclusivas, né? E ele informa pra gente que o Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, é o único justiceiro, ele é o único membro de justiça, né, na lista de 71 participantes do Fórum da Unesco sobre a regulação. Que interessante, né? É o único jurista que está participando dessa seleção primorosa da Unesco. O Brasil permite esse tipo de, vamos dizer assim, exposição de um juiz. Como diz aqui o Cláudio Humberto, né, a Suprema Corte americana, por exemplo, consideraria escandalosa a exposição de um ministro, como acontece aqui no Brasil. O sindicalista de elite não foi, né? Mandou uma carta dizendo que precisa sim se controlar as plataformas. Para isso, o governo também está agindo através do Ministério da Justiça e dos seus representantes lá no Congresso Nacional para tentar usar uma mudança no PL 2630, aquele PL das fake news, né, que regulamenta as redes no Brasil. Eles querem incluir aí o que pode e o que não pode ser comentado nas redes sociais, ou seja, censura e censura. Entendeu? Pois é, pessoal. E ainda assim, né,
esse conselho de sábios do mundo tem uma participação de um cara chamado Nizar Yaish, da PwC, auditora da Americanas, acusada de esconder a fraude bilionária que fez milhares de vítimas. Não é interessante como eles só reúnem a nata da probidade mundial? É interessante. Um cara que faz parte da auditoria da Americanas, que causou uma fraude bilionária no Brasil de quase 50 bilhões de reais. É por isso que essa gente quer controlar as redes, né? O Barroso, a gente sabe, foi aquele que estava lá patrocinado pelo JP Lehman, naquele congresso, aquele seminário em Boston. Aquele que o próprio JP Lehman anunciou, e a gente vai sempre repetir isso aqui, né? Anunciou que a partir de 2023 a gente teria um novo presidente no Brasil. Que interessante. Por falar em novidades, né? É importante a gente falar aqui, pessoal, que a gente já contou aqui essa semana. A vacinação, né, tá meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Parece que o começo do ano não está ajudando as expectativas do Ministério da Saúde no Brasil. Não está ajudando porque as pessoas não estão se vacinando. No fundo, a gente sabe que as pessoas estão talvez até evitando, né, esse encontro com o destino. Mas um encontro com o destino mesmo teve o Luiz Ricardo Miranda, o irmão daquele ex-deputado Luiz Miranda. Lembra dele? Aquele que denunciou que o governo do presidente Bolsonaro estava fazendo uma compra da tal da Covaxin. Lembra? Pois é. O cara que foi lá, que disse que iam a cada dólar, cada 5 dólares, iam tirar $1 da vacina, para poder suborno. Foi isso que provocou a tal da CPI. No final das contas, se provou que aquilo não era nada e que não houve nada. Mas todo mundo tem seu preço. E o Luiz Ricardo Miranda reassumiu o cargo de assessor do Ministério da Saúde, né? E foi nomeado, claro, pela comunista da Fiocruz, que virou ministra da Saúde, Anísia Trindade. Que legal, né? Eu gosto dessas histórias com preço. Eu gosto. Preço, né, pessoal? Porque valor a gente sabe que essa gente nunca teve e nunca vai ter. Por falar nisso, eu já falei aqui que o sindicalista de elite quer imitar o presidente Bolsonaro. Ele quer fazer um programa semanal também. Provavelmente nas redes sociais, pode ser um podcast, para prestar contas, né? Sabe como é que é? O presidente Bolsonaro criou, ele agora quer copiar. Para ver se muda, né? Porque até agora ele não conseguiu ter contato com a população nas ruas. Porque se não for plateia paga, provavelmente as vaias cheguem até os ouvidos, né, do sindicalista de elite. Olha, pessoal, por falar em extremismo, isso é uma coisa que eu fiquei assim horrorizada. Eu estava lendo uma coluna na Gazeta do Povo, né? Jones Rossi é o autor da coluna, editor de Ideias e Mundo. E aí, ele fez uma coluna dizendo que, assim como tentaram fazer no Brasil, né, e conseguiram tirar as palavras da obra épica do Monteiro Lobato, né, agora o escritor britânico Roald Dahl também está passando por esse tipo de censura, por esse tipo de tesoura, em nome da inclusão. Eu vou postar aqui no canal um vídeo que eu recebi hoje enviado pela minha amiga Mariane. Eu vou postar um vídeo depois desse que terminar aqui o Notícia e Opinião. Eu vou postar um vídeo. Você, depois que assistir esse vídeo aqui com essas informações, você vai lá e assiste esse vídeo que eu vou postar. E em nome da inclusão, a tesoura está mudando o texto do livro A Fantástica Fábrica de Chocolate. Quem é da minha idade lembra, né, do famoso Willy Wonka, que promove um concurso com uma barra de chocolate
envolta num papel folha de ouro. E aí o que acontece? Aquelas crianças que comprassem aquele chocolate iriam conhecer a fantástica fábrica de chocolate. Esse é o enredo que virou até um filme muito legal, com o Gene Wilder, né, que trabalhou em vários filmes do Mel Brooks. E esse filme é um ícone para infância, né? Para quem foi criança na minha época, década de 70, 80, que viu isso na TV várias vezes. Para vocês terem ideia, o livro foi alterado com as determinadas palavras. Na história tem um garoto gordinho e guloso que cai no rio de chocolate, né? Cai dentro da fábrica, ele se afoga e sai da visita. O garoto, no livro original, na versão original, era chamado de Gordo, né? Aí agora simplesmente mudou o nome dele para Enorme. Enorme. Eles vão trocando assim as palavras e vão nos obrigando a conviver com a interferência para que a gente fale aquilo que se quer. É o tal do politicamente correto que eu sempre vou bater aqui. Tem também uma personagem chamada Violeta Chataclete. Imagina, Chataclete. E ela era descrita no livro como irritante, feia e nojenta. E agora só colocaram no texto irritante e nojenta. O adjetivo feia foi eliminado, como se a palavra fosse apagar a feiura desse mundo, porque esse mundo está cada vez mais feio, né, pessoal? O autor, que morreu em 1990 aos 74 anos... deve estar se revirando no túmulo, né? Justamente por causa dessa censura imbecil e idiota. Mas antes de terminar, pessoal, eu queria falar para vocês que eu sempre tive motivos para falar de quem eu falava. Na verdade, eu tenho 946.244 motivos para dizer que aquela deputada ruiva de São Paulo não era, nem nunca foi aliada do presidente Bolsonaro. Aí ela foi hoje e mostrou que ela tem 946.244 motivos para dizer que agora não é hora de confronto com Alexandre de Moraes. Hoje ela foi publicada uma entrevista que foi feita com ela pela Folha de São Paulo, né? E que ela afirma que o ex-presidente deveria ter sido mais claro nas mensagens aos apoiadores após as eleições de 2022, a fim de distensionar o clima de acirramento e os pedidos de golpe de Estado. Pois é, o presidente Bolsonaro, que está lá em Miami, né, já disse que ela é uma traíra, mas enfim, quando eu dizia isso, eu que a apanhava. Inclusive fui agredida aqui na manifestação em frente ao quartel-general do Exército aqui, né, a 10ª região. E ela disse o seguinte à Folha, na época, vou ler aqui um trecho, olha, na época dos atos, Zambelli estava sem acesso às suas redes sociais, bloqueadas por ordem judicial. Abre aspas, eu soube no dia 7 que as pessoas subiriam para a esplanada. Conversei com várias pessoas pedindo cautela. Não me sinto culpada pelo dia 8. Mas ela não lembra que 40 dias antes, ela motivou, né, o pessoal a sair de lá, com a ajuda do jornalista cadeirante, com a ajuda do senhor Paulo Figueiredo, com a ajuda do grupo teatral Hipócritas. Ela promoveu uma tentativa de ida e até surtiu uma confusão lá. Vocês lembram disso? E não foi no 8 de janeiro. Isso foi em novembro. Vocês lembram disso? Eu estava lá e, inclusive, gravei um vídeo para alertar as pessoas para não saírem da área do quartel-general em Brasília. Pois é, agora as máscaras começam a cair, né, pessoal? Ela ainda diz aqui assim... Abre aspas, sei que a gente influencia as pessoas. Depois do dia 8, estou sendo bem mais cuidadosa para não ter mais pessoas se enganando. A gente está em outro patamar. Agora não é hora de bater no STF, não é hora de fazer manifestação. Olha que legal, pessoal. Ela está muito grata ao ministro, né? Alexandre de Moraes, cara, tem que estar. Ela deve ter 946.244 motivos
para pedir paz e amor com o Moraes. Era isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima.